Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo és, Senhor. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está mais uma quarta-feira no meio da semana para juntos louvarmos, bendizermos nosso Deus. Eu convido você para que você já esteja aí compartilhando com seus familiares, compartilhando este link do Facebook, deste culto, com os irmãos da igreja, com seus amigos, nos grupos que você conhece. É também uma oportunidade de evangelização. Então aproveite esse momento, compartilha o link e vamos juntos adorar ao Senhor. E se você já tem algum pedido de oração para ser feito, você já pode fazer oração. Daqui a pouco Carmen vai me passar para o celular para que nós possamos então levantar um clamor por todos aqueles que solicitaram orações. Vamos então iniciar este culto lá no Salmo de número 62. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Salmo 62 e juntos vamos acompanhar a leitura dos versos de 1 a 8 do Salmo 62. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação.
e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós ao homem? Todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair. Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, era silenciosa. Dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. É com essa certeza de que ele é o nosso refúgio, o nosso Senhor, é que nós podemos orar, derramar diante dele o nosso coração, invocar a sua presença em nosso meio, para que ele esteja recebendo todo louvor, toda honra e toda glória. Façamos isso então nesse momento. Derramemos o nosso coração diante do Senhor para o invocarmos nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Pai eterno, Deus poderoso, Senhor da glória, Deus forte, nosso refúgio e fortaleza. É o Senhor, é ao Senhor que nós invocamos, Deus bendito, para que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso ato de culto por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Através dele que nós nos apresentamos diante do Senhor para dedicar esse tempo, esse momento de louvor, de adoração, onde nos aquietamos também para ouvir a Tua voz, a Tua instrução para as nossas vidas. Que o Senhor, Deus, esteja, ó Pai, dirigindo este momento, para que o Senhor possa... Assim nós te pedimos e te louvamos já desde já, por todas as graças e por Tua providência. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com essa canção, declarando: eu te louvarei, Senhor. És tu, única esperança.
Louvado seja Deus, nós louvamos a Ele, porque somente Ele é digno de louvor, de honra e de glória. É por isso que nós podemos e temos motivos para agradecer, para exaltar e dar graças por tudo o que o Senhor tem feito. E é assim que nós vamos cantar nessa canção. Amém. Nós temos vários motivos para agradecer, para buscar a face do Senhor e por isso temos a oportunidade de poder orar, de poder clamar àquele que é digno de toda a honra e toda a glória, aquele que é o nosso refúgio, aquele que nos socorre no momento oportuno. Por isso nós podemos clamar ao Senhor e nesse momento que vamos estar fazendo a nossa intercessão, fazendo clamores ao nosso Deus, eu quero já ver aqui alguns pedidos de oração
que foram colocados, você que deseja fazer um pedido de oração específico, agora é o momento também de nós clamarmos, intercedermos uns pelos outros. E nós estaremos nesse momento, então, intercedendo pelas pessoas que pediram oração. E desde já agradecemos também a participação de todos os irmãos aqui, irmão Joás, eita Deus maravilhoso, amém, irmão Joás, nós estamos com saudade, viu meu irmão? Saudade da sua voz, também louvando ao Senhor. A Cida Ferro, boa noite, graça e paz, irmãos, amém. Débora também, Débora, um abraço, Débora, César, família, a paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, Leidinha, a todos os irmãos aí também ligadinhos, família, boa noite, Silvânia, um abraço ao nosso irmão André, boa noite, a paz do Senhor, amém, glória a Deus. Olha aí, irmã Leandra, Deus abençoe, irmã Eunice também, e o presbítero José Barros, olha aí mais uma vez o André, amém, aleluia. Então, meus irmãos, nós estaremos orando, aqui também Heraldo Medeiros, olá Heraldo, satisfação, meu querido, falar contigo, boa noite, a paz, meu irmão, e a irmã Marluce também aqui, todos os irmãos participando e pedindo suas orações, nós estaremos orando nesse momento, pela sua vida, rogando as bênçãos do Senhor para que o nome dele seja exaltado sobre toda e qualquer situação. Vamos orar nesse momento, vamos interceder uns pelos outros ao nosso Deus. Oremos ao nosso Pai. Ó Senhor, como é bom saber que podemos clamar, que podemos orar, na certeza de que o Senhor Pai, que cuida dos seus filhos de forma amorosa, de forma, ó Deus, tão cuidadosa, Senhor. O Senhor nos ampara, o Senhor provê todas as coisas. E por isso, Senhor, nessa convicção nós podemos derramar, como diz o Salmo 62, o nosso coração diante do Senhor. Amém. Ó Deus, nós nos lembramos, mais uma vez, de orar pelos nossos irmãos que estão enfrentando dificuldades. Em especial, oramos pela família Sintra, que ainda de luto, Senhor, meu Pai, sente a necessidade do Teu conforto, do Teu consolo na vida deles. Que o Senhor, Deus, seja com eles, abençoando suas vidas, com muita, meu Pai, com o sustento do Senhor, com muito ânimo, para que eles possam superar esta fase de luto, Senhor, esta fase difícil. Da mesma forma, os nossos irmãos que perderam seus entes queridos há pouco tempo, ó Pai, que a Tua boa mão continue consolando, confortando cada coração. E que o Senhor, ó Pai, possa ser o sustento necessário para a vida desses irmãos. Que o Senhor traga, meu Pai, levante a vida de cada um deles, da inércia que muitas vezes a situação provoca, mas que eles coloquem a sua esperança no Senhor. Amém. Que a esperança deles esteja no Senhor, sempre firmada em Ti. Assim também oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão na UTI, Senhor, aqueles que estão sofrendo, ó Pai, que foram vítimas do coronavírus, aqueles que foram, meu Pai, vítimas de algum tipo de enfermidade. Oramos, meu Pai, agradecidos ao Senhor, a providência do Senhor na vida da Rebequinha, meu Pai, abençoando assim a vida dos nossos irmãos, Diácono Toninho e a nossa irmã Ana e família. Ó Deus, que o Senhor continue sustentando essa família, abençoando os Teus servos. Abençoa, ó Pai, toda a nossa igreja presbiteriana de Bom Conselho. Abençoa cada família, abençoa o conselho da igreja, meu Pai. Cada familiar dos Teus filhos, dos presbíteros. Abençoa, meu Pai, os diáconos da igreja. Meu Deus, cada família deles, Senhor, seja com os Teus servos. Abençoa também, ó Pai, ainda toda a liderança da igreja, Senhor, dos departamentos, dos grupos, dos ministérios da igreja. Que o Senhor seja com cada um deles, cada ovelhinha que é Tua, Senhor. As ovelhas são Tuas, Pai. Cuida, Senhor, para que nenhuma se perca, para que nenhuma se desanime, meu Pai, diante desse mundo e venha a se esquecer do Senhor. Sim. Mas que o Senhor guarde a Tua igreja,
guarde o teu povo, fortalece as famílias, fortalece os lares, fortalece os casamentos, meu Pai. Abençoa, meu Deus, abençoa também o estudo de casais que nós vamos ter nesse sábado que vem. Desde já rogamos a tua bênção sobre a vida do reverendo Sivaldo, da sua família e de todos aqueles que haverão de participar, Senhor, investindo assim, ó Deus, no crescimento do seu relacionamento conjugal, no noivado e até mesmo no namoro. Que o Senhor nos dê instrução, luz, para que possamos crescer ainda mais no amor do Senhor e uns para com os outros. Ó Deus, toma em tuas mãos todos aqueles que estão sofrendo por causas que aqui não foram citadas, mas que o Senhor conhece, mas que o Senhor sabe. Tome em tuas mãos, ó Deus, tome em tuas mãos cada pessoa que agora está chorando, meu Deus, que agora está clamando, pedindo socorro, pedindo ajuda, meu Pai. Estende a tua mão poderosa de graça, Senhor. Pessoas que não estão conseguindo dormir direito, pessoas que estão ansiosas, com o coração palpitando, pessoas que estão, meu Pai, na depressão. Tenha misericórdia, meu Pai. Estende a tua mão, liberta cada um nessa hora com o teu poder, com a tua providência. Ó Deus poderoso, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós confiamos em ti, por isso colocamos a nossa oração, o nosso clamor em tuas mãos. Assim, ó Deus, nós podemos descansar, nós podemos ficar tranquilos, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Assim nós te agradecemos, nós te bendizemos por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meu irmão, como é bom estar intercedendo, clamando a Deus por todas as situações que nós passamos, na certeza de que o nosso Deus é por nós. E nesse momento nós temos a oportunidade de estarmos refletindo na palavra de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 23. Vamos ler a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 23. E nós estaremos lendo do versículo 20 ao versículo 33. Eu quero ler com você o capítulo 23, versículo 20. E à medida que eu for expondo essa reflexão, esse estudo dessa noite, nós estaremos falando sobre a providência de Deus. E à medida que eu for falando, né, do texto, então nós vamos lendo os versículos, tá certo? Então vamos ler o primeiro versículo, em seguida vamos orar e depois estaremos falando nessa noite sobre a providência de Deus na jornada da vida. A providência de Deus na jornada da vida. Vamos então ler capítulo 23, verso 20 de Êxodo, quando Deus promete a posse da terra prometida. Versículo 20 diz assim: Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Palavra do Senhor. Vamos então orar pedindo a iluminação do Espírito Santo. Obrigado, Pai, pela tua palavra, e nós temos a esperança de que o Senhor nessa noite continue falando ao nosso coração por meio da tua palavra, trazendo consolo, exortação e edificação. E que acima de tudo o Senhor seja exaltado. O Senhor nos ensine a tua vontade para a glória do teu nome. Assim te pedimos, ó Deus, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu me lembro, quando criança, participei de um acampamento pela Igreja Batista, e a Igreja Batista, essa de lá da minha cidade, no bairro onde eu morava, tinha um costume de fazer um acampamento num campo de treinamento do Exército, um povoado de mata atlântica, mata fechada, e algumas partes da pista era uma pista de estrada de barro, seco, e estavam nos dias quentes. E eu me lembro como hoje, nós descemos do ônibus, eu criança ainda, devia ter na faixa de uns 9 anos, 10 anos, e descemos do ônibus, toda a equipe, ansiosos para chegar até o acampamento, mas alguém nos informou, quando descemos do ônibus,
que já o fato de chegar até o acampamento já era uma espécie de treinamento. Aí até chegar ao acampamento, nós tivemos que andar por volta de mais de 7 quilômetros a pé. Imagine caminhar mais de 7 quilômetros a pé, carregando as mochilas nas costas. É verdade. Olha, quando a gente soube que a gente teria que caminhar 7 quilômetros a pé, carregando mochilas, não foi fácil. Deu vontade logo de desistir e voltar para casa, porque a jornada seria muito árdua, o sol estava forte, era início da tarde, então a situação era difícil. Mas aí a gente foi percebendo que à medida que a gente ia caminhando, durante o caminho, estava ali várias pessoas do acampamento, equipes montadas no caminho, distribuídos pelo caminho, e pessoas com barracas, com água mineral, com lanche, bolo. E a jornada foi difícil, mas mesmo sendo difícil, nós contávamos com a providência, né, do mantimento, da água, do lanche, do biscoito, durante o caminho, até que conseguimos chegar. Não foi fácil, houve muita reclamação, muita murmuração, mas enfim, chegamos até o acampamento. Quando nós olhamos para esse texto, nós nos lembramos que o povo de Israel viveu da mesma forma. Eles recebem a promessa de Deus de que eles estão saindo do Egito rumo à terra de Canaã, uma terra que emana leite e mel, a terra da promessa, mas não seria fácil, a jornada seria difícil, porque tomar posse da terra de Canaã, eles precisariam enfrentar o deserto, e não somente o deserto, mas eles precisariam enfrentar vários inimigos. Conforme a Bíblia diz, eram 7 povos, 7 nações que o povo de Israel precisava enfrentar até chegar à terra prometida. Mas nessa jornada em que eles deveriam tomar posse da terra, nós vemos aqui a garantia do Senhor, a promessa de que Deus estava levando em cumprimento a sua promessa, guiando o povo até chegarem à terra prometida. Isso não foi fácil, mas o Senhor garantiu os meios cabíveis na sua providência para que o povo chegasse e ele cumprisse a sua promessa. Dessa mesma maneira, meus irmãos, nós podemos ver a providência do Senhor em nossa vida, em tudo que nós vivemos, diante da jornada do nosso dia a dia, diante das dificuldades que nós passamos. Mesmo assim, Deus já ordenou na sua fidelidade todos os meios ordinários que nós precisamos para que Ele possa nos manter. E o que Deus só requer de nós é obediência, fidelidade à sua palavra, à sua lei, à sua vontade. É diante dessa situação e desse texto que nós estaremos provando e vendo a fidelidade de Deus na vida do povo e também refletindo que nós também conseguimos ver e perceber a fidelidade de Deus em tudo em nossa vida. Por isso eu quero falar nessa noite sobre isso, providência de Deus na jornada da vida. Como é que nós provamos da providência de Deus durante a nossa caminhada? Em primeiro lugar, nós provamos da providência da proteção. Se você perceber, na promessa, no versículo 20, Deus disse que enviaria o anjo da presença dele. O anjo, esse anjo, versículo 20, que iria adiante de ti, ou seja, adiante do povo. Esse anjo teria, então, que fazer ele teria uma missão. Qual é a missão desse anjo? O anjo do Senhor estaria com eles para, versículo 21, ainda no versículo 20, diz que o anjo estaria à disposição do povo para os guardar pelo caminho. Então nós vemos aqui a proteção de Deus na vida do povo através do anjo. O Senhor envia um anjo e esse anjo então estaria ali para proteger o povo de Deus. Da mesma forma, a palavra de Deus nos diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal.
Então nós cremos que o Senhor também envia anjos para nos proteger, para nos guardar na jornada, no caminho. E pode ter certeza, eu sei que você e eu já provamos de várias experiências em que vemos a mão do Senhor nos guardando, nos protegendo, enviando o seu anjo, que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar, mas o Senhor prometeu e realmente o Senhor envia ali anjos, situações que acontecem conosco que a gente diz, como foi que isso aconteceu, né? Meu Deus, que livramento eu passei. Então o Senhor envia anjos para nos livrar, para nos guardar, assim como enviou anjo para proteger, para guardar o povo pelo caminho. Da mesma maneira, nós vemos que este anjo estava lá para representar a presença de Deus no meio do povo. E se você perceber, versículo 21, Deus traz uma recomendação dizendo que o povo deveria, então, ouvir a voz do anjo e não ser rebelde contra ele, porque ele não perdoaria a transgressão do povo, pois nele está o meu nome. Ou seja, Deus deu uma missão para o anjo e esse anjo não estaria ali para brincar, este anjo não estaria ali para ser desobedecido à sua missão. Então, o Senhor disse àquele anjo, guie o povo e não seja conivente com o erro deles. Então, tudo que o povo fizesse contrário àquilo que Deus falou, então certamente o anjo iria punir o povo. E aí nós vemos a presença de Deus, porque ele levava o nome do Senhor. Então o anjo estava como um representante de Deus ali, guiando o povo até a terra prometida. Nós vemos também que o anjo deveria guiar o povo até a terra. Versículo 22 diz, aqui mostra causa e efeito, né? A obediência e a desobediência. E ele diz, mas se diligentemente lhe ouvirdes a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deus mostra então aquela questão da causa e efeito, da lei da semeadura. Se você obedecer, então isso vai acontecer. Se desobedecer, então as consequências serão essas. E mais uma vez, versículo 24, versículo 23 diz, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Então, são essas nações, esses povos, esses montes de eus e zeus aí, que indicam que o anjo estaria guiando o povo, diante desses povos, levando-os até a promessa que Deus havia estabelecido para eles. Então nós percebemos o mesmo acontecendo conosco quando o Senhor nos guia. Quando o Senhor, por meio do Espírito Santo, hoje não é mais um anjo que nos guia, apenas os anjos do Senhor nos protegem, ministram sobre nós proteção. Mas quem nos guia hoje é o Espírito Santo. Ele habita em nós de uma forma poderosa, nos guiando em toda a verdade de Deus. Então, o Senhor está com o seu povo, o Senhor está conosco, garantindo a sua proteção, providenciando para nós o seu cuidado, nos livrando do mal. Aliás, lembrando-nos da oração do Senhor Jesus, quando disse, não peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Assim, é propósito do Senhor nos guardar, nos livrar do mal. E quando algum mal acontece conosco, ou quando somos acometidos de um revés, de um assalto, de algum crime ou de alguma situação, nós precisamos continuar confiando no nome do Senhor, porque se Ele permitiu aquilo, Ele nos poupou de algo pior do que aquilo que poderia acontecer e não aconteceu. Então, o Senhor, na sua providência, sabe de todas as coisas que nós passamos. Em segundo lugar, nós provamos da providência do sustento e da paz. Se você continuar no versículo 24,
o Senhor faz mais uma orientação ao povo, para que eles não adorem os seus deuses, nem possam lhes dar culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Então, uma vez que o povo iria entrar nas outras nações, nos outros povos, o povo de Israel iria adentrar a esses povos diferentes da fé e da crença que eles tinham, então eles precisariam preservar o costume de Israel e preservar a cultura, preservar inclusive a crença, primariamente a crença. Então, o Senhor, para que isso aconteça, o Senhor ordena que eles possam invadir os povos e desfazer toda a idolatria que aqueles povos, então, praticavam. E com isso nós percebemos ainda no versículo 25, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. O que é que o Senhor exige do povo para que eles provem da providência, do sustento e da paz? O Senhor exige obediência. Na obediência a Deus, no servir ao Senhor, está a responsabilidade de Deus para conosco. Então, quando nós servimos a Deus, quando nós nos empenhamos a Deus, quando nós nos dedicamos a Deus, então Deus se responsabiliza. A Bíblia nos diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele é fiel a Ele mesmo, a sua palavra. Ele nos negará. Isso tem uma implicação direta com o que diz o Salmo 91, verso 1. O que diz o Salmo 91? No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, todos aqueles que se abrigam no esconderijo do Altíssimo, a consequência disso é o quê? Cuidado de Deus. A sombra do Onipotente descansará. Então, todos aqueles que estão debaixo da mão de Deus, todos aqueles que estão debaixo da responsabilidade de Deus, servindo a Deus, qual é a consequência disso? Cuidado do Pai. Ele se responsabiliza conosco. Mas aqueles que não servem ao Senhor, aqueles que não se colocam a ouvir a repreensão de Deus, aqueles que não se colocam a ouvir a voz do Senhor, a Bíblia diz que aqueles que não aceitam a disciplina do Senhor não é filho, é bastardo. Porque Deus repreende a quem ama. Aqueles que, então, ouvem a voz do Senhor são consideradas ovelhas do Senhor. Jesus disse isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Se somos filhos de Deus, devemos seguir a Deus. Se somos ovelhas de Cristo, devemos seguir a Cristo. Independente das circunstâncias, não há lugar melhor para nós estarmos do que estarmos aos pés do Senhor, debaixo da potente mão de Deus, para que a sua sombra traga descanso, sustento, paz. Isso só vai acontecer, meus amados irmãos, quando nós servimos ao Senhor. É o que Deus diz ao povo: olha, vocês devem servir somente ao vosso Deus, e em consequência disso, Ele se responsabilizará por tudo. Sirvam ao Senhor, sejam fiéis a Ele, honre ao Senhor, que Ele vos honrará. Foi o que Samuel disse, o profeta Samuel: se vocês honrarem ao Senhor, Ele vos honrará. Então, se nós servimos a Deus, a consequência do que diz o texto é: Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Olha, irmãos, até o cuidado essencial da vida. Não é assim que nós dizemos? O importante é ter saúde. Não é isso? Nós sempre dizemos isso. O importante é ter saúde. Posso não ter dinheiro, eu posso não ter uma casa que eu gostaria de ter, eu posso não ter isso, posso não ter aquilo, mas o importante é ter saúde. Ora, é o essencial. Então veja que Deus está cuidando até do essencial, daquilo que é muito importante que nós achamos para nós: saúde. Se vocês me servirem, eu vou cuidar
cuidar de vocês. Olha, e cuidar aqui, tirar a enfermidade, era tirar mesmo a enfermidade. Só que nós sabemos que existem enfermidades que Deus permite para a sua glória. Mas nós temos a promessa de Deus, a providência dele, até na enfermidade. Como diz o Salmo 41, que Deus afofa até a cama da gente no leito da dor. Veja como Deus é fiel em suas promessas, em cuidar de todos nós, meus amados irmãos. Ele é fiel na sua providência. Por isso, servir ao Senhor é o mesmo que estar sob a responsabilidade, onde Deus está cuidando do básico e do essencial para as nossas vidas. Olha o que diz o versículo 26. Na tua terra não haverá mulher que aborte. Olha que bênção. Nem estéril completarei o número dos teus dias. Olha mais uma promessa do Senhor. Ele vai completar o número dos nossos dias. Você sabia, né, que eu e você temos os dias contados por Deus? Deus sabe os dias de vida que todos nós temos, que cada um tem. Eu falei isso na quarta-feira passada, na vida de Enoque, quando o Senhor contou os dias de Enoque com apenas 365 anos. E aqui nós encontramos mostrando que o Senhor conhece os anos da nossa vida. Ele já contou todos eles. Nós não sabemos, né? E é importante que a gente não saiba mesmo, porque senão a gente ia ficar desesperado, né? Mas o importante é saber que até os nossos dias, até os nossos cabelos da cabeça, como disse Jesus, já estão contados. Ele já sabe os cabelos, até a quantidade de cabelo que tem na nossa cabeça. Tem uns que tem muito, tem outros que tem poucos, mas o Senhor conhece, né, mostrando a sua soberania, que Ele é Deus poderoso. Então, os feitos do Senhor, inclusive na sua providência, levariam o povo a viver em paz. E essa paz e o sustento é providenciado por Deus aqui. Olha o que diz o versículo 27 e 28. Acompanhe. Enviarei o meu terror diante de ti. Olha, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Sabe qual é a cena aqui? A cena é aquela cena de filme. Deus dizendo assim, eu vou enviar o meu terror diante de vocês. Sabe que terror é esse? É a fama de Deus. Aquela fama que desde o Egito o Senhor recebeu por expulsar, tirar os filhos de Israel do Egito. Você lembra como Deus fez isso? Deus fez isso através das 10 pragas no Egito. Aquelas 10 pragas, meus amados irmãos, aquela notícia se espalhou para aquele mundo todo daquela época. E todas as nações tiveram terror, pavor do Deus de Israel, porque o Deus de Israel arruinou com o Egito através das pragas, daquelas absurdas pragas. Pois é, imagina as outras nações ouvindo que o Deus de Israel estava chegando na terra de Canaã. Imagine o medo que eles ficaram quando souberam que o Deus que destruiu o Egito estava se aproximando com o povo que carregava ele. O povo que carregava esse Deus, porque é assim que Moisés disse em Êxodo 33, Senhor, não é assim que as nações não somos conhecidos pelas nações, porque eles sabem que o Senhor habita no meio do povo. Aquelas outras nações estavam sabendo que o povo de Israel estava chegando nas suas cidades, nos seus países, eles ficavam aterrorizados, porque eles imaginavam assim, que sejamos livres desse Deus, porque se esse Deus arruinou o Egito, o que ele vai fazer aqui em Canaã? Então Deus disse, eu vou levar o meu terror adiante de vocês, e onde vocês chegarem, vocês vão chegar, mas não se orgulhem não, porque quando vocês chegarem, assim que vocês entrarem, o povo vai olhar para vocês e vão fugir de medo, eles vão correr, vão bater em retirada, e isso acontece aqui. O povo então, quando eles vão se aproximando de Canaã, todos os demais povos, eles então sentem medo e pavor da nação de Israel, sem eles precisarem guerrear, levantar uma espada.
somente por servirem ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor enviou proteção. E mais, olha só, o Senhor ainda dá uma ameaça a todos os inimigos de Israel, dizendo, versículo 28, ele diz, também enviarei vespas, misericórdia. Tomara que não seja a vespa da China, né? Mas não é não, viu, irmãos? Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Então, perceba que o Senhor enviaria terror e enviaria vespas. Alguns comentaristas acreditam que estas vespas aqui se refiram, seriam uma situação metafórica para falar dos egípcios. Uns dizem que não, eram vespas mesmo, vespas do deserto, que seriam usadas por Deus para expulsar com um enxame, né, expulsar as pessoas para que eles pudessem chegar à terra sem nenhuma ameaça dos inimigos. Seja como for, né, o Senhor, a questão é que o Senhor enviava ali proteção, porque no pavor dos outros povos, quem sentia paz? O povo de Israel. Né? Enquanto eles sentiam medo, a nação de Israel sentia paz, tranquilidade, por chegarem dominando aquelas terras. Mas também provamos, em terceiro lugar, da providência gradativa de Deus. Providência gradativa. Isso é muito importante a gente entender em nossa vida, viu? Versículo 29 a 31, olha o que o texto diz. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Olha que interessante. Deus prometeu que todos os povos seriam destruídos e pediu para que Israel destruísse todos os falsos deuses. Agora perceba que a vontade do povo talvez fosse destruir os povos de uma forma só, de uma vez só. Mas Deus diz, eu não vou destruir de uma vez só. Eu vou fazer isso aos poucos. Entenda isso, viu, meu irmão? O agir de Deus não é como eu quero, não é como você quer, não é no seu tempo. Não, não. O agir de Deus é como Ele quer. E no caso aqui do povo, Deus agiu aos poucos. Pouco a pouco, Ele iria tirando o povo, Ele iria exterminando aqueles inimigos pouco a pouco. Por quê? Olha a lógica aqui. Se Deus, então, eliminasse todos aqueles povos, só ficaria a nação de Israel. Consequentemente, as feras do campo, os animais selvagens iriam se multiplicar, iriam ser mais numerosos do que a nação de Israel e, consequentemente, iriam devorar o povo de Israel. Por isso que Deus, na sua providência, não deu ao povo assim, de uma forma imediata, mas foi pouco a pouco. Meu amado irmão, não reclame se a situação das promessas de Deus na sua vida não estão acontecendo como você queria, como você gostaria. Talvez o povo aqui questionasse, o Senhor não vai destruir essa nação logo? O Senhor não prometeu que ia destruir? E por que o Senhor não vai destruir logo? Destrói logo esse povo para a gente tomar posse da terra que manda leite e mel. Aí Deus disse, não, eu vou fazer isso, mas será pouco a pouco. Como é que você acha que a sua família vai chegar a Cristo? Não é no seu tempo, não é na sua força, mas é pouco a pouco, no tempo de Deus. Vai chegar os seus familiares aos pés de Jesus. Confie. No tempo certo, é pouco a pouco. É pouco a pouco que você vai chegar a terminar esse curso. É pouco a pouco que você vai chegar a terminar a sua missão, o seu objetivo. É pouco a pouco que você deve esperar no tempo certo. Às vezes diante da monotonia, diante das mesmices da vida, de acordar cedo, dormir tarde, de ir trabalhar, de isso e aquilo outro, não importa. Mas é no pouco a pouco, é na mesmice mesmo. E com isso a gente não vai ver grandes coisas acontecendo, a gente não vai ver anjo subindo, anjo descendo, a gente não vai ter visão, não vai ter sonho, não vai ter nada. Vai ter simplesmente isso aqui.
tem que se contentar em saber que a providência de Deus está nesse pouco a pouco. Não é como a gente quer. O agir de Deus é como Ele quer, porque os nossos pensamentos diferem dos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Então, irmãos, confiemos no Senhor. O Senhor sabe. É pouco a pouco que Ele está operando, agindo em nossa vida. E é pouco a pouco que nós passaremos por essa pandemia. É no pouco a pouco. Vamos continuar fazendo nossa parte. Não afrouxe não seus cuidados. Vamos continuar fazendo a nossa parte para que pouco a pouco, com a graça do Senhor, nós consigamos e vamos, em nome de Jesus, sair dessa. Mas é pouco a pouco, irmão. Por último, nós provamos da providência de Deus. Conforme ainda diz o versículo 28, versículo 30, né? Diz assim: pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Veja que Deus já havia prometido. Então, se Deus prometeu, Ele irá cumprir. E o versículo, em quarto e último lugar, nós provamos da providência de Deus na preservação da aliança. No versículo 32 e 33, para a gente finalizar, diz assim: não farás aliança nenhuma com eles, com aqueles povos, nem com os seus deuses. Eles habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. Meu irmão, nós nos lembramos aqui da providência de Deus em preservar a sua aliança. E o Senhor nos instrui aqui também, para a gente preservar a aliança dos filhos de Deus, dos filhos da aliança. Como é que eu e você, como é que aquele povo deveria preservar a aliança, os filhos da aliança? É não se aliando com aqueles povos, não se casando com eles, não entregando os filhos a casamentos pagãos. Da mesma forma acontece nos nossos dias. Dá certo, meu irmão, você se relacionar amorosamente, sentimentalmente com uma pessoa não crente? Veja se tem lógica isso. A tendência vai ser o quê? A família da aliança ser dividida. Ou não? Porque enquanto você está pensando em ir para a igreja domingo à noite, ele está pensando em ficar em casa assistindo o jogo e tomando cerveja. Ou não? Diga se não é assim. Não dá certo. E aí você vai criar um filho, vocês vão ter filhos, vai se casar com uma pessoa que não é crente, e aí você vai ter um filho, e seu filho não vai entender a quem deve seguir, se o exemplo do pai ou o exemplo da mãe. E aí, por mais que você instrua, por mais que você dedique, mas haverá uma divisão. Então não dá certo. Veja que o Senhor está instruindo o povo, dizendo: não faça aliança com esse povo. E meus irmãos, é daí que nasce uma sociedade desestruturada. Quando pessoas crentes se relacionam com pessoas que não são crentes, que não comungam da mesma fé, que não possuem o mesmo Senhor a seguir, haverá conflito de ideias, de pensamentos. Haverá. Então, nós precisamos preservar a família da aliança. Se você, de repente, está vivendo assim relacionamentos com pessoas que não são de Deus, reflita isso. Peça orientação a Deus. Peça orientação a Deus. Uma coisa é você já ter se convertido. Aliás, uma coisa é você já estar se relacionando com essa pessoa e já era casado, já tinha um relacionamento com ela, e você se converteu depois. Aí é uma questão de você orar, pedir direção a Deus, ter paciência, para que você saiba tomar a decisão certa, ou esperar. Se é casado, não vai se separar.
mas vai orar e lutar para que o seu cônjuge um dia possa ser tocado para Cristo. Mas se a sua situação é diferente, você já era crente e fica procurando problema. Você é crente já, e mesmo sendo crente, fica procurando se relacionar com uma pessoa que não é da aliança. Você acha que vai dar certo, é? A Bíblia está dizendo, e não sou eu quem estou dizendo, é Deus quem está falando, não faça aliança com eles. Porque isso será cilada, isso vai ser uma cilada certa para você se afastar do Evangelho, para você se afastar da igreja, para você se afastar do caminho. Então, não faça aliança. Ainda há tempo para você refletir. Peça orientação a Deus, peça ajuda pastoral, peça ajuda, ore ao Senhor e reflita. Você tem a oportunidade de construir certo seus relacionamentos. Você tem a oportunidade de construir de forma correta a família que você pretende construir. Uma estrutura bíblica, saudável, que não vai ter divisão e nem conflito de pensamentos. Façamos aquilo que somos instruídos a fazer pelo Senhor, meus amados irmãos. Por isso, preservar a aliança é exatamente cuidar para que a família da fé seja contínua, assim como eu desejo que a minha filha um dia venha se casar com um homem crente. Para quê? Para que os seus filhos sejam crentes, para que essa geração da aliança continue prosperando, crescendo, continue influenciando, inclusive, a sociedade. É diferente, irmãos. Uma família de cristãos, uma família que teme a Deus. E eu não estou falando só de evangélicos, não. Porque há muitos de outras religiões que, por temer a Deus, respeitar a Deus, sabem viver muito bem e muitas vezes até mais do que famílias crentes. Como disse Jesus, nós precisamos ser prudentes. Então, que nós possamos começar dentro da nossa própria casa. Eu louvo a Deus pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, por serem crentes em Cristo Jesus, por servirem ao Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela minha família também, meus irmãos, minha mãe, os meus pais. Louvo a Deus. Embora não tenha todos ainda servindo ao Senhor Jesus, mas eu continuo orando por eles. Nós devemos continuar orando por eles. Ainda hoje estava orando por eles, porque eu creio na palavra do Senhor. E nós precisamos fazer a nossa parte em manter a família da aliança. Meus amados irmãos, nós precisamos continuar confiando na providência, na bondade do Senhor. Eu trabalhei o aspecto da providência de Deus, da providência dos meios ordinários. Ou seja, eu falei da providência de Deus nos meios terrenos, de como Deus provê, de como Deus age com a sua providência em nossas vidas através dos meios secundários, dos meios ordinários, ou seja, dos meios materiais, essenciais. E nós vimos que da mesma forma que o povo de Israel, ao chegar à terra prometida, recebeu de toda a providência do Senhor, da mesma forma nós provamos da providência do Senhor. Ainda hoje, pela manhã, eu estava falando com o diácono Toinho e na nossa conversa ele estava testemunhando do ocorrido, que aconteceu, da dificuldade que eles passaram com a sua filhinha, da qual nós, igreja, estivemos em oração, mas ao mesmo tempo louvando ao Senhor, pela providência do Senhor. E eu fiquei assim, com o coração feliz em poder ver a fé dos irmãos, quando ele dizia assim: pastor, é sempre uma providência atrás da outra. Não é coincidência não, pastor. É providência de Deus. Porque todas as vezes que acontece uma dificuldade em nossa vida, o Senhor sempre envia alguma coisa para providenciar o escape, o cuidado
E eu fiquei assim, louvando ao Senhor por esse cuidado. E eu sei que isso acontece na minha vida, na sua vida, meu amado irmão. Nós provamos nos meios ordinários, nós provamos sempre e sempre provaremos da boa mão do Senhor. Como disse Davi, eu nunca vi um justo desamparado ser. Eu fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Meu amado irmão, isso prova que Davi, em toda a sua vida, provou da providência de Deus. E ele constatou que de maneira alguma o Senhor o desamparou. Mas em tudo, o Senhor foi providente na vida de Davi. Assim como o Senhor é providente na vida de todos os seus filhos. Por isso, meus amados irmãos, nós temos motivos para dizer que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. E é isso que nós vamos cantar. Deus é o meu refúgio. E em seguida vamos fazer a oração do nosso Senhor e finalizando com os agradecimentos aos nossos irmãos. Vamos então cantar Deus é o meu refúgio. Socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, quando o mar se agitar, confiarei em ti, meu Deus. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, quando o mar se agitar, confiarei em ti, meu Deus. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Que nós possamos continuar confiando no Deus provedor, Deus Todo-Poderoso. Vamos orar a oração do nosso Senhor, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Nós queremos fazer alguns agradecimentos a todos os que participaram conosco, todos os irmãos aqui participando. Agradecemos aqui a Patrícia e a Michele, presidente da SAF, Patrícia da UNP e todos os que estão aí assistindo com eles também na sala. A irmã Elizabeth também participando conosco. Louvado seja Deus. Leandra. Olha, irmãos, são muitas pessoas aqui participando e nós queremos agradecer a participação de todos vocês. E se eu não falei seu nome aqui, tem problema não. O celular aqui deu um negócio aqui que não deu para ver todo mundo. Mas eu quero agradecer a sua participação, você que esteve conosco nesse momento louvando ao nosso Deus. Eu quero lembrar a você, casado, noivo, namorado, que neste sábado nós teremos então uma palestra para casais, noivos e namorados com o reverendo Sivaldo. O reverendo Sivaldo meu mestre lá do SPN, do Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, Pernambuco, e também pastor efetivo na Igreja Presbiteriana do Largo da Paz. Pastor Sivaldo é uma bênção de Deus, ele e sua família, sua esposa Josi, seus filhos Davi e Sarinha. Então nós louvamos a Deus por essa família. E neste sábado, às 19h30, através do link que nós vamos estar disponibilizando do Zoom, nós estaremos então recebendo a palestra para casais, alusiva ao Dia dos Namorados, falando com o tema sexualidade. Então convide pessoas, essa palestra é aberta a todas as pessoas que quiserem participar. Então nós temos, claro, um limite de pessoas, mas corra para você não perder a oportunidade. No sábado, agende aí, 7h30, para que você possa participar. Invista no seu relacionamento, no seu relacionamento a dois. Que o Senhor continue nos abençoando. Domingo, no sábado, programa de rádio, às 18h, na rádio Bom Conselho FM 104,9. E também no domingo, pela manhã, às 9h30 e à noite, culto ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.